E hoje é um dia especial para a turma que trabalha com a saúde bucal. É um dia que eles celebram o Dia Mundial da Saúde Bucal. E essa data foi criada para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a higiene oral. A gente tem falado bastante, inclusive ensinando a higienização e tudo, né? A Andressa, ela vai entrar ao vivo agora, ela vai conversar com a gente um pouquinho como é que está essa celebração em uma das ações que estão acontecendo aqui em São Paulo. Boa tarde, Andressa. Ouviu? Acho que não. Acontece. Vamos ver. Não sei se ela me ouviu ou não, porque tem um delay também. Isso acontece não só aqui na Rede Vida, mas em todas as emissoras, né? A gente chama um link ao vivo e demora um pouquinho até chegar a informação de que a gente chamou lá para o repórter que está na rua. Isso são coisas boas a gente ver também e entender um pouquinho dessa tecnologia de transmissão de televisão e tudo mais. Enquanto a gente vai tentando reconectar o nosso contato com a Andressa, eu vou chamar aqui o Major Palumbo, porque, vereador Palumbo, me perdoa, a gente precisa aprender com quem sabe e ele sabe muito para nos ajudar a enfrentar esses dias chuvosos. A gente sabe que a população está aí sofrendo bastante com tanta chuva, com tanta tempestade, com tanto raio. E ele, que tem uma experiência enorme como bombeiro e agora vereador, vai dar dicas de proteção nesses momentos em que a gente às vezes entra em pânico. Major Palumbo, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui, uma alegria te receber, viu? Prazer todo meu. Vou sentar aqui pra gente conversar. Quer ficar em pé? Você que manda. Vamos ficar em pé. A gente estava sentado até agora. Vamos ficar aqui na frente, então, porque aí a gente fica mais atento e quero a sua atenção também. Então, todo mundo atento aqui. Vamos lá. Tá chovendo e não é pouco, né? E quando chove, a chuva judia. Infelizmente, a gente sabe, Cláudia, desde 2011, quando teve aquele terremoto na Ásia, no Japão especificamente, o clima da Terra, houve uma alteração. A alteração por causa das correntes marítimas trazendo ventos e a gente tem chuvas e formações de nuvens que a gente não percebia antes. E essas nuvens, elas trazem muitos problemas. Problemas de ordem de quedas de árvore, ventos que podem ali trazer... arrancando telhados, trazendo problemas, principalmente na hora que as pessoas estão andando na rua, bem no final da tarde. As chuvas também podem trazer os pontos de alagamentos, raios. Então são vários os problemas que a gente precisa se proteger. Então vamos lá, vamos pensar agora em termos práticos, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar do Brasil. Apesar de a gente ter visto muita chuva em alguns lugares mais pontuais, atenção porque isso é para todo mundo. Começou a chover muito e a gente está vendo raios. Ou ainda não choveu, mas a gente já está vendo trovão e raio. O que é que a gente faz? Bom, a gente sabe, primeiro, são duas grandezas diferentes, né? Então quando você tem um raio, você tem ali a velocidade da luz. Ele também tem ali um fator que ele acaba, entre aspas, vai queimando as partículas de oxigênio, produzindo um trovão. Então você sabe se ele está perto ou se está longe de você. Quanto mais rápido você vê o flash e escuta o barulho do trovão, quer dizer que o raio caiu perto de você e é perigosíssimo. Por exemplo, você viu o flash e depois de 3 segundos você escutou o barulho do trovão, ele caiu a 1 quilômetro de você. Você deve se proteger dentro de um carro com capota metálica, vidro fechado, dentro de uma edificação, dentro de uma casa. Não pode ficar embaixo de árvore, não pode ficar em local aberto. É muito comum nessas épocas de pessoas que acabam tomando uma descarga atmosférica e normalmente ela é fatal, muita energia. Você precisa se proteger, não pode de forma alguma ficar num local onde possa ser atingido. Então essa é a dica principal, porque a gente sabe que não precisa chover para ter raio. E as pessoas acham que quando chove vai ter raio. Você precisa se proteger e não ficar no local onde você pode ser atingido. Lugares com mais verde são mais suscetíveis a raios ou lugares com árvores? Não, são os pontos mais altos. Imagine então que você fique embaixo de uma árvore. A distância que você tem entre a nuvem e o solo pode ter um prédio, pode ter uma árvore. E se você ficar, por exemplo, embaixo da árvore, você pode ser atingido.
Às vezes, você pode até fazer uma busca aí no Google, dar uma olhadinha lá sobre, por exemplo, alguns animais que morrem embaixo de árvore. É normal em fazendas. Às vezes tem 30, 40 vacas, bois que acabam se aglomerando embaixo de uma árvore. Lógico, eles não sabem. E eles ali vão receber, infelizmente, a descarga atmosférica e ser de uma forma ali fatal. Se a gente estiver no alto de um prédio, o risco então é ainda maior. Muito maior. Você não pode ficar nesses locais expostos, exatamente porque as pessoas são atingidas e nós temos registros. Cerca de 30, 40 pessoas morrem por ano só no estado de São Paulo por causa de raios. Então há necessidade dessa proteção. E a proteção também por causa das enchentes. Você viu que na semana passada, infelizmente, uma senhora, ela foi atingida ali por uma enchente no momento que ela foi passar com o carro. O que acontece é que se você olhar e tiver na metade da roda do carro, acima, né, quando você já vê no próprio carro que está na frente de você. Se você for passar por um local de alagamento, a água entra embaixo no assoalho do carro, tirando o carro como se fosse um efeito barco. E o carro pode ser levado para dentro de um córrego, para dentro de um rio. Então, não vai fazer isso. Se puder, faça um caminho alternativo. Nós estamos entrando já no outono, mas a gente sabe que as chuvas podem ser ainda muito frequentes até o final de março. Nós temos registros aí que março é o mês que mais chove. Então, a gente precisa se proteger, Cláudia, porque os problemas podem acontecer de uma hora que você não espera e, lógico, ter ali um problema maior. Perder um bem, você até recupera, mas perder a vida... Interessante essa coisa do carro, porque quando a gente está dirigindo, a gente tem uma sensação assim, o carro da frente passou, então eu também passo. A gente nem observa muito em que altura está a água, né? E às vezes vem aquela sensação ainda de super-herói, eu vou conseguir porque eu sou boa piloto. E de repente, numa dessas é que a gente pode... Imagina, o escapamento do carro, ele está exatamente na altura da metade da roda. Então, se você passar acima da metade da roda, a água ela pode voltar pelo escapamento, fazer com que entre água no motor, parando no meio da travessia. Imagina você ali com filho, né, com criança, com uma pessoa idosa, o que você vai fazer? Então, a dica, dá a volta, não tenta enfrentar, porque a gente tenta enfrentar e normalmente os resgates pelo Corpo de Bombeiros são muito frequentes nessa época, então há necessidade dessa atenção especial. Perfeito. Dentro de casa, às vezes está chovendo e aí a pessoa vai lá correndo, fechar a janela e numa dessas ela também pode se dar mal por conta de um raio. Ela pode. É muito mais difícil, por causa que dentro de casa ela está protegida. Agora, quando a gente for falar de chuvas, a gente precisa agir antes que a chuva aconteça. Por exemplo, dentro de casa, é muito comum que as pessoas às vezes tenham ralos entupidos por causa de sedimentos, folhas. Isso faz com que, quando chove, toda aquela água ela não tenha a sua vazão. Ela acaba depois entrando em alguns locais da casa, atingindo ali as tubulações. Então, a gente consegue fazer uma prevenção, fazendo essa limpeza de ralos, fazendo ali toda a atenção, uma manutenção de telhados, para que você não seja surpreendido durante a noite, por exemplo, né? A gente sabe que às vezes tem essas chuvas e elas podem atingir literalmente as casas. E lógico, se você estiver num local de risco, principalmente em março, nós temos a chance muito grande de movimentações de terra. Você viu o que aconteceu lá em São Sebastião? Que tristeza que foi aquilo. Aquilo foi um resultado de encontro de massas, frente fria que veio do sul com os rios de água que vêm na Amazônia, ficaram ali paralisados, chovendo bastante. E você consegue perceber isso dentro da tua casa. Por exemplo, depois de uma chuva, às vezes uma janela fica emperrada, uma porta fica emperrada, alguns tipos de rachaduras você percebe na parede. É o sinal de alerta para que você possa chamar alguém, chamar ali um engenheiro que possa verificar a condição onde você tem ali uma movimentação que possa ser muito ruim para a estrutura da sua casa. Então, às vezes, do lado de fora você percebe uma árvore que ela está fora do prumo, um muro que ficou torto, um poste. Então, é um sinal muito grande que alguma coisa ruim está acontecendo, essa movimentação do solo. E ela é comum nos meses de março. Tivemos, infelizmente, em Franco da Rocha, umas chuvas intensas nos anos anteriores, no Guarujá, Santos, aqui em São Paulo mesmo. Então, a gente tem que ter atenção especial
porque a chuva ainda pode trazer problemas e esses problemas podem afetar o seu dia a dia. No momento, por exemplo, que você vai buscar a filha na escola, normalmente era às 4, 5 horas da tarde, aquela chuva forte. Será que nesse momento você precisa se arriscar? Não dá para você esperar um pouquinho, sair debaixo de uma árvore do carro, por exemplo, que pode ter ali um efeito do vento com a chuva, derrubar a árvore em cima da fiação, atingindo os carros. São várias e diversas ocorrências e perigos que a gente consegue evitar se a gente tiver, por exemplo, ali essa paciência de entender que aquele momento não é um momento legal para você sair na rua com uma criança. Se você se deslocar para algum lugar, será que não dá para aguardar um pouquinho dentro do trabalho? Será que não dá para esperar no local seguro antes que você consiga seguir a sua vida? Então fica aí essa questão. Perfeito. E para quem mora em casas que tem aquelas árvores antigas, eu acho que também precisa ter um cuidado mais especial nessa época, né? Ela precisa. E eu vejo que alguns serviços precisam funcionar melhor em todos os lugares. Esse de corte e poda de árvore é um deles. Imagine que uma árvore possa estar ali comprometida com cupim, com algum tipo de estrutura que cause ali um sério dano. Imagina que uma árvore, é muito comum nas grandes cidades, a gente ter a árvore na calçada, mas somente com um espacinho, Claudinha. Imagina, só um espacinho pequenininho para que ela possa ter ali a captação de água, a luz solar. Então, normalmente as raízes, elas se apodrecem dentro da estrutura da calçada. E ali depois basta somente um vento fraquinho que possa ali fazer a queda dessas árvores. Então, faça os registros, chame os serviços competentes, porque uma árvore dessas pode cair em cima de estruturas de casa, de carro, no fiação e com certeza colocá-lo em risco. Bom, avisados, né? Alertados. Agora a gente precisa realmente colocar tudo isso em prática, precisa lembrar e na hora do desespero manter a calma e procurar um abrigo seguro. É isso. Olha, Major Palumbo está no Instagram como Major Palumbo e tem o site que é majorpalumbo.com.br. Então você pode seguir lá que você vai acompanhar também um pouco do dia a dia do Major Palumbo e todo o trabalho que ele está fazendo. Muito obrigada, sempre é muito bom recebê-lo e volte outras vezes. Tá ótimo. Tá bom? Já aprendemos Obrigado. tanto contigo, queremos continuar. Ok. Tá bom? Estamos juntos.